Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Está começando mais um Matematicando. Com mais um exercício de matemática para concurso, nós vamos agora apresentar um exercício aplicado pela banca CESP-UNB, que diz o seguinte: foi aplicada uma prova em um concurso. Prova esta com 40 questões, onde cada acerto vale 5 pontos positivos e cada erro 3 pontos negativos, e cada questão sem resposta com valor igual a 0. Um candidato deixou 8 questões sem resposta e somou 72 pontos. E a banca pergunta: qual a quantia de questões que ele acertou? Pois bem, pessoal, para a gente resolver esse problema aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como eu sempre digo, é organizar o exercício. De que forma? Retirando os dados do problema. Ou seja, a gente lê o enunciado e vê quais são os dados que o problema, que esse enunciado pode nos oferecer. Certo? Então, iniciando aqui, a gente já consegue ver de cara que a banca nos trouxe aqui que a prova tem 40 questões, correto? E também que o candidato deixou 8 questões sem resposta. Com isso, a gente já consegue fazer nosso primeiro cálculo aqui, para a gente conseguir encontrar exatamente a quantia de questões válidas, certo? Encontrando a quantia de questões válidas, a gente também já pode partir para a resolução do exercício, certo? Com a primeira equaçãozinha aqui. A gente vai partir do princípio de que, se o candidato acertasse todas as questões, quanto ele conseguiria? Ah, Michel, a gente tem que encontrar, a gente tem que encontrar essa relação aqui, porque com a diferença de quantos pontos possíveis ele conseguiria com essas 32 questões, menos a quantidade de pontos que ele somou, a gente vai encontrar o quê? A quantidade de pontos que ele perdeu. E com isso a gente sai do enrosco, né? Então vamos continuando aqui. Acertando todas as questões, para a gente encontrar o valor de quantos pontos ele conseguiria acertando todas as questões, a gente vai fazer 32, que é a quantia de questões válidas, certo? Vezes 5, mais 0. Por que 0, Michel? 0 é a quantia de questões que ele errou, vezes menos 3, no caso, menos 3 pontos negativos aqui. Isso a gente faz fazendo as contas aqui, 5 vezes 32 dá 160, mais 0, 160. Perfeito. Então, a gente já encontrou aqui pontos possíveis. Vamos colocar aqui um PP igual a 160, certo? Ficou horrível isso daqui, mas tudo bem, eu vou apagar. Vocês já entenderam aqui que é os pontos possíveis aqui. Vou só circular aqui, ó. 160. Pois bem, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar
a quantia de questões erradas, utilizando todos os dados que a gente tem no problema, certo? Com essa seguinte equação aqui. Vou pegar a caneta aqui de novo. Aí vocês me perguntam, Michel, da onde foi que você tirou esse menos 8x? Vamos lá. Vamos explicar da onde que saiu esse menos 8x aí. Ele deu no problema lá que para cada erro eu tenho 3 pontos negativos. Tá, Michel, mas você tem 3 pontos negativos, por que menos 8? Esse é o que eu costumo falar aí, ó. Se vocês pegarem e copiar, se estiverem copiando esse exercício, que eu aconselho que vocês o façam, tá? Toda vez que você copia um exercício, toda vez que você resolve um exercício, faça isso de fato mesmo, riscando no caderno, que isso te ajuda a gravar. Isso te ajuda você a arquivar a tua resolução. Voltando ao problema. Da onde que saiu esse menos 8? Tá. O menos 3, eu já disse que é dos 3 pontos negativos por cada erro. Mas a gente tem que pensar o que aqui, ó? Bom, se eu errei, a questão vale menos 3 pontos. Porém, eu tenho que pensar o quê? Que se eu errei, eu também deixo de conseguir os 5 pontos positivos. Entendeu? Então, isso é o porquê desse menos 8x aqui, tá? Aí vamos lá. Menos 8x é igual a 72. 72 é o que aqui? 72 é a quantia de pontos que ele fez. Menos 160. Michel, de novo, da onde saiu 160? 160 é o número de pontos máximos possíveis que ele pode encontrar aqui, ó, que ele pode conseguir. Ou seja, se ele acertasse as 32 questões, ele faria 160 pontos. É por isso que ficou menos 8x é igual a 72 menos 160. Resolvendo isso daqui, a gente vai descobrir que menos 8x é igual a menos 88, que x é igual a menos 88 sobre menos 8. Por que, Michel, menos 88 sobre o menos 8? O menos 8 está multiplicando, ele vai passar para lá, dividindo, certo? Beleza, menos 88 dividido por menos 8, menos com menos, mais. Regrinha de sinal, correto? Então a gente vai descobrir que a quantia de questões erradas, ou seja, a quantia de questões que ele errou no problema, é igual a 11. Ah, Michel, entendi. Ele errou 11. Mas não foi isso que a banca pediu. A banca pediu o quê? A quantia de questões que ele acertou. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai encontrar a quantia de questões certas. De que forma? A gente vai pegar y mais x, vai fazer mais essa equaçãozinha aqui. Y mais x é igual a 32. Y mais 11, que é o valor que a gente encontrou aqui, é igual a 32. Y é igual a 32 menos 11. Logo, y é igual a 21. De novo. Ah, Michel, mas por que ficou y igual a 32 menos 11? Aqui nós temos 11 positivo aqui. Como ele passa para o outro lado da igualdade, a gente está fazendo o que? A gente está deixando termos semelhantes, cada termo junto com o seu semelhante. Então, eu tenho aqui um mais 11 e eu tenho um mais 32 aqui. Como esse 11 está positivo desse lado da igualdade, ele vai passar para o outro lado da igualdade aqui, certo? Ele não passou para o outro lado lá? Se ele passa para o outro lado, ele passa negativo, correto? Então vai ficar y é igual a 32 menos 11. A gente faz essa continha rapidinha, uma continha de... É uma subtração aí que fica bem fácil de resolver. Então a gente vai descobrir o quê? Que a quantia de
de questões certas, ou seja, a quantia de questões que ele acertou na prova é igual a 21. Portanto, a gente vai marcar lá no gabarito igual a 21. Pessoal, eu espero ter ajudado com mais essa questão de matemática para concurso. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Deixe lá o seu likezinho. Comente se você tiver alguma dúvida. Compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal, que isso é para a gente ir crescendo cada vez mais esse projeto, podendo ajudar aí a todos os concurseiros a tão sonhada aprovação no concurso público.